Senhor a todos, muito bem-vindo ao tutoriais da EBD do segundo trimestre que estamos estudando o tema Gênesis. A lição de hoje é a número 9, Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. Essa revista foi escrita pelo bispo Abner Ferreira e a coordenação nesse dia será do evangelista Douglas, no dia 29/5/2023. As bênçãos da primogenitura. O autor diz que dois aspectos principais são associados aos direitos de primogenitura da cultura hebraica. Primeiro, a liderança da família. Segundo, a dupla porção da herança. No caso dos patriarcas, incluía também por ser portador das promessas de Deus a Abraão. No item 1.1, bênção e prosperidade. O autor diz que um dos direitos da primogenitura era o de receber o dobro da herança da família do pai. Desculpe aqui. Aí Deuteronômio 21:17. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada, né? Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Quanto àquele é o princípio da sua força e o direito da primogenitura é dele. O autor cita Thompson, Deuteronômio, Introdução e Comentário, Vida Nova, 1982, a página 220 a 221. Um dos temas do Velho Testamento era que o filho mais velho podia ser substituído por um filho mais novo, em circunstâncias especiais, como por exemplo Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, Efraim e Manassés, Davi e seus irmãos mais velhos. Esses casos são exceções à regra geral. Naqueles exemplos do Velho Testamento em que um filho mais novo era escolhido em lugar do primogênito, fica claro o fato de que a escolha divina fora completamente imerecida e baseada somente na graça. Aí no tópico comentarista, o autor aqui não é cita o novo comentário bíblico do Antigo Testamento. O direito de herança do primogênito era protegido por lei. O pai, por livre e espontânea vontade, não poderia conceder os direitos ao filho mais novo. Deuteronômio 21, de 15 a 17. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filho, ou filho primogênito for da desprezada, será que, no dia em que lhe fizer herdar os seus filhos, o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força e direito da primogenitura é dele. Entretanto, o primogênito poderia vender ou ter os seus direitos suprimidos. Rubem, o filho de Jacó, perdeu sua posição privilegiada porque praticou o incesto com a concubina de seu pai. Gênesis 35:22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Aí, 1 Crônicas 5, de 1 a 2. E quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel foi ele, pois ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá é poderoso entre seus filhos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Esaú vendeu seus direitos por um guisado de lentilha.
Gênesis 25, de 29 a 34. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú no campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço de comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. Eu juro e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú sua primogenitura. Por um manjar. Hebreus 12:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus sentimentos, acrescenta. 1.2. A bênção de autoridade. O autor diz que, além da riqueza e o direito de primogenitura, passava a autoridade sobre o clã da família que pertencia ao pai. E com a morte do pai, seria responsável por cuidar da sua mãe, irmãos menores e todos os seus servos e animais, dando-lhe grande honra, poder de decidir o destino da tribo com o local de moradia de acordo comerciais, casamentos das mulheres da família e até os deuses que seriam cultuados pela família. Esaú e não Jacó tinham qualidades naturais para essa função. Gênesis 25 e 27. E cresceram os meninos Esaú e foi o homem perito em caça, o homem de campo, mas Jacó era simples, habitando em tendas. O autor comenta que sua necessidade de satisfação imediata parece tê-lo deixado indiferente a esses privilégios. Comentarista. O autor aqui cita comentário de Gênesis, Bruce K. White. O primogênito mantinha a posição de honra no seio da família. Israel, como primogênito de Deus, recebe uma posição de honra e privilégio entre as nações. Êxodo 4:22. Então dirá Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Jeremias 31:9. Virão com choro e com súplicas, os levarei e aloeis aos ribeiros de água por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. E Efraim é o meu primogênito. Primogênito, a madre. Êxodo 13:2. Santifica-se todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, o homem e de animais, porque meu é. Deuteronômio 15:19. Todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificará ao Senhor teu Deus. Como o primogênito de teu boi não trabalhará, nem tosqueará o primogênito das tuas ovelhas. Aí as primícias do solo, Deuteronômio 18:4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu rosto, do teu azeite e das primícias das tosquias das ovelhas. Neemias 10:38 a 39. E que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes receberem os dízimos, e que levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras das casas do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçada do grão, do mosto, do azeite, quanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus.
Aí, para terminar o tópico 1, o item 1.3, bênçãos de representatividade. O autor diz que, tratando-se dos patriarcas de Deus, teriam o privilégio de ser o portador das promessas patriarcais. As bênçãos e promessas que Deus fez inicialmente a Abraão seguiram os primogênitos futuros, conforme temos visto. Gênesis 26, de 3 a 5. Peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei toda essas terras, e confirmarei o juramento do teu jurado a Abraão, tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os seus preceitos, os seus estatutos e as minhas leis. Tais homens seriam um tipo de sacerdote da família e representante delas diante de Deus. Seria através dele que Deus governaria aquela família segundo o seu propósito. Esse modelo de representatividade patriarcal divino, por meio dos direitos da primogenitura, preparava Israel para sacerdócio levítico que nasceria mais tarde com Moisés. Aí, para terminar aqui, no tópico do comentarista, o autor cita a Enciclopédia Histórico-Teológica, Vida Nova, página 180, texto extraído da revista Betel Dominical, segundo trimestre de 1995. A ideia do primogênito do Novo Testamento é indicada por Protótocos, o que ocorre 8 vezes, sendo que a maioria delas se refere a Cristo, às vezes historicamente e às vezes figuradamente. O texto grego do Salmos 89, 27 sugere que o termo é um título messiânico. Salmos 89, 27, também eu farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Em Romanos 8, 29, ensina que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, o que afirma que os crentes se juntaram à família da qual Cristo é filho mais velho. Hebreus 12, 23 transmite a ideia de que todos que crerem recebem a condição de filho, primogênito e, portanto, herdeiro de Deus. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3. Tópico número 2, o desprezo às bênçãos da primogenitura. Até lá, se Deus assim permitir.